irmãos com a paz do Senhor. Ser grato a Deus pela bondade, pela misericórdia, e sempre que eu assumo o altar, eu sempre digo o privilégio de estar mais uma vez na presença de Deus. Estamos iniciando mais uma semana, o final do ano está chegando, as atividades do final do ano estão chegando, mas que bom e que prazeroso é estar na presença de Deus. Me sinto feliz, me sinto honrado nesta noite por ter recebido. Na verdade, o pastor Marcos ele não nos convida, ele nos escala, e a gente recebe essa escala com muito carinho, e nesta noite nós estamos aqui para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você se coloque de pé junto comigo nesta noite. Eu quero que você acompanhe nesta noite alguns versículos da Palavra de Deus. Minha saudação e que bom ver o Cristiano aqui. Deus abençoe o Cristiano, prazer estar contigo nesta noite. São João, no capítulo de número 5, abra a tua Bíblia neste versículo, neste capítulo. São João, no capítulo 5, e a passagem ela é bastante conhecida. Eu não vou ler toda a passagem, mas eu quero ler o verso 3, o verso 4 e o verso 5. São João, capítulo 5, 3, 4 e o 5. Amém? Diz assim: jazia ali uma grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. De tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que ele descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero nesta noite, com muito temor, ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. E essa história é uma história bastante conhecida. Nós certamente já ouvimos muitas vezes essa ministração. Mas Deus colocou algo no meu coração nesta noite, e eu tenho convicção, irmão Marcos, que Deus ele tem algo especial para falar conosco nesta noite. Talvez alguém tenha chegado aqui na situação que nós vamos ministrar nesta noite. E se você talvez tenha chegado na situação, conforme nós formos ministrando, Deus vai falando com você, tenha certeza que Deus escolheu você estar aqui neste lugar. Deus te trouxe aqui para este lugar porque Ele quer falar com algo com você nessa noite. Eu tenho certeza. Alguém orou aqui dizendo que nós saímos daqui diferente da forma que nós entramos. E se você crer, se você der crédito, se você abrir o teu coração e acreditar naquilo que nós estamos pregando, eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida, e você vai sair daqui dizendo: eu me encontrei com Jesus nesta noite. Nessa história que nós lemos aqui é uma história bastante conhecida. É a história de um homem que fazia 38 anos que ele estava enfermo. 38 anos que ele ia até um determinado lugar, e a Bíblia nos fala que era um lugar em que se encontravam as pessoas doentes, as pessoas que tinham alguma debilidade, as pessoas que tinham algum tipo de paralisia, algum tipo de deficiência. As pessoas se reuniam num determinado lugar porque se tinha uma crença, se espalhou uma notícia que naquele lugar descia o anjo, mexia as águas, e o primeiro que descia ali era curado de qualquer enfermidade. E aquela notícia se espalhou, aquela notícia ela foi sendo propagada de um a outro, foi sendo espalhada aquela notícia, e talvez se conhecia alguém que tinha enfermidade, talvez alguém dizia assim: olha, se você for naquele determinado lugar, se você for o primeiro a descer aquele lugar, se você for o primeiro a descer depois que a água é agitada, você vai ser curado. Então, irmão Nel, eu creio que muitas pessoas estavam ali porque tinham essa esperança, tinham essa crença, tinham essa convicção. Há duas linhas da teologia que diz que é uma literatura que não é de fato, ou alguns dizem que de fato acontecia, mas isso, nesse momento, ele é irrelevante, porque aquele homem, aquelas pessoas que estavam ali, criam que isso acontecia. Aleluia, glórias a Deus. E quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por um momento de enfermidade, quando dentro da nossa casa, um parente nosso, alguém que nós amamos, ou alguém que nós temos clandestino,
cima. Quando está precisando de uma coisa, a gente quer fazer, a gente quer conduzir, a gente quer mostrar, a gente quer, se pudesse resolver o problema daquela pessoa, a gente faria. E as pessoas que estavam ali tinham essa esperança de resolver o problema, tinham esperança de alcançar aquilo que eles precisavam. Talvez alguns de nós que estamos aqui nesta noite, talvez alguns de nós, quando entramos a primeira vez num templo como este, talvez alguns de nós lá no início, quando aceitamos Jesus, a gente veio com essa expectativa. Talvez nós já lá no início da nossa caminhada, a gente veio através da expectativa que Jesus podia fazer alguma coisa por nós. E muitos que estão aqui nessa noite talvez vieram pelo convite de alguém, talvez veio naquela expectativa: eu sei que lá na igreja Jesus pode fazer alguma coisa, eu sei que lá na Medianeira, eu sei que lá na igreja em frente à estação, Jesus pode curar a minha vida, eu sei que Jesus pode curar o meu familiar, eu sei que Jesus pode resolver o problema que eu estou enfrentando, essa dor, essa angústia, essa pressão que eu recebo. Eu sei que se eu for na igreja, Jesus pode fazer alguma coisa. Aleluia. E você está aqui nesta noite, nós estamos aqui nesta noite, porque antes de sair de casa, cada um de nós criou dentro do coração uma expectativa, um propósito, assim como diz o irmão Memo, nosso propósito de estar aqui adorando, nosso propósito de estar aqui adorando, glorificando, exaltando, muitos de nós agradecendo pelo que Jesus fez, mas muitos de nós na expectativa de receber um milagre nesta noite. Aleluia. E aquele homem, a Bíblia nos fala que fazia 38 anos que ele passava por aquela enfermidade. A gente não sabe, irmão Nelmo, por quanto tempo ele ia até aquele lugar. A Bíblia não fala quantos anos ele ia até aquele tanque. Não nos dá detalhe dizendo se seria uma vez por semana, seria uma vez por mês, seria diariamente. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, quantos anos ele frequentava, quantos anos ele tinha aquela frequência de ir ao tanque. Mas o que a Bíblia diz é que 38 anos ele estava precisando de um milagre. Aleluia. Glória. E talvez naquele dia, quando ele saiu de casa, e ele foi certamente conduzido por alguém para aquele lugar, porque nos dá a entender que ele era um homem que não tinha mobilidade, porque a Bíblia nos fala de mais para frente, você vai ver que Jesus, quando manda ele levantar e pega a cama, e ele então nos dá a entender que ele era um paralítico. E aquele homem, então, ele foi levado ao templo, ele foi levado ao tanque, e ele foi deixado naquele tanque lá, e talvez para aquele homem fosse mais uma oportunidade, mais um dia que ele estava naquele tanque. Talvez ele tinha ido mais outras vezes e nada tinha acontecido, mas aquele dia ele não imaginava que aquele dia seria um dia diferente. Não passava na cabeça dele que aquele dia era um dia que Deus tinha escolhido para mudar a história dele. E a Bíblia nos fala que Jesus estava indo a uma festa, ou a multidão, ou a cidade estava indo até a festa. Só que Jesus, que conhece todas as coisas, Jesus que sabe o nosso problema, Jesus que conhece a tua necessidade, Jesus que conhece aquilo que nós precisamos mesmo antes de nós falar. As pessoas iam para Jerusalém, mas Jesus desceu até aquele lugar, porque ele tinha algo para fazer naquele dia. Aleluia. E a Bíblia nos fala que Jesus entrou. A Bíblia nos fala que Jesus entrou na porta das ovelhas. E na porta das ovelhas era um lugar onde os sacerdotes passavam com as ovelhas para ir ao templo fazer o sacrifício. Então era um lugar em que os sacerdotes passavam. E aquele homem estava ali, debilitado. Estava aquele homem ali enfermo. Estava aquele homem ali com questionamentos. Estava aquele homem ali com dúvidas no seu coração. Estava aquele homem ali passando tantas coisas na cabeça dele. Talvez aquele homem sentado, ou talvez aquele homem deitado naquele lugar, ele via as pessoas passando, ele via as coisas acontecendo, ele via o que estava no redor dele, e talvez no coração dele ele pensava assim: por que eu não consigo alcançar o que eu preciso? Eu estou há tanto tempo insistindo, eu estou tanto tempo aqui vindo para este lugar, eu estou tanto tempo aqui fazendo esse sacrifício de chegar até aqui, e parece que comigo nada acontece, porque ele desabafa para Jesus dizendo: quando vem o anjo e move as águas, outras pessoas descem na minha frente, eu não tenho ninguém que me ajude quando eu preciso.
descer as águas. E se você refletir comigo, se você pensar comigo que quando a gente passa por problemas assim, todos nós passamos por problemas difíceis. Todos nós passamos por problemas que às vezes a gente se depara e pensa assim, não tem como eu sair dessa situação. Eu já estou sofrendo há tanto tempo, eu oro há tanto tempo, estou lutando há tanto tempo, eu já fui tantas vezes na igreja, eu já fui por tantas vezes pedir oração, eu já fui por tantas vezes, eu já insisti, e parece que comigo nada acontece, e passava isso na cabeça daquele homem, e quando a gente se depara com uma situação como essa, o mais comum é a gente olhar para dentro de nós, é ver o nosso problema, é olhar para dentro das nossas limitações, e a gente não vê as coisas que nos cercam. Aleluia. Porque aquele homem disse para Jesus, quando Jesus chegou para ele, disse assim, olha, eu não tenho ninguém que desce, ou não tenho ninguém que me ajude. E eu quando estudava isso, eu ficava pensando assim, mas como ele ia até o tanque? Alguém levava ele até lá. Ele não tinha condições de ir sozinho, então o problema era tão grande que ele não conseguia ver nenhum tipo de ajuda. Alguém ajudava ele, alguém estava do lado dele, alguém conduzia ele, alguém orava por ele, alguém insistia junto com ele, alguém conduzia ele por um determinado tempo, alguém levava ele até aquele tanque, mas o problema era tão grande que ele dizia, não tem ninguém por mim. E é comum acontecer conosco desse jeito. Quando a gente está passando por problema, quando a gente está passando por um problema difícil, a gente olha e diz assim, ninguém me vê o meu problema, parece que ninguém se importa comigo, parece que ninguém olha para mim, parece que eu vou continuar sempre dessa forma, e você não percebe que há uma igreja que ora por você, você não percebe que há uma esposa que ora por você, você não percebe que existe um filho que ora por você, você não percebe que existem pessoas que te amam e estão lutando junto contigo, porque o problema é grande e a gente não vê solução. Aleluia. A gente se volta naquele problema, a gente pensa, não tem ninguém por mim, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Mas a Bíblia nos fala que Jesus desceu do céu, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Então, se você não tem ninguém, saiba que Jesus está contigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aquele homem quando chegou, e quando Jesus chegou, e ele não sabia que era Jesus, ele não sabia que era Jesus, ele estava naquele lugar porque ele precisava de ajuda, ele estava naquele lugar porque ele cria que podia resolver o seu problema, mas ele não conhecia Jesus, ele não sabia que era Jesus, ele não sabia do poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Porque você vai ler junto comigo, se você quiser em casa ler depois, você vai saber, você vai ver que chegou Jesus para conversar com ele, e Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus fez uma pergunta para ele e perguntou, você quer ser curado? Parecia até meio contraditório perguntar para um homem que estava naquela situação há quanto tempo, você quer ser curado? E aí aquele homem, naquele momento de desabafo, disse, olha, o que eu mais quero, eu tenho uma família, eu tenho pessoas, eu tenho tantas expectativas, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos. Eu, quando iniciou o ano, eu fiz tantos projetos para o ano que estava entrando, eu fiz tantos planos, eu fiz quantas coisas eu almejava para esse ano que está entrando, mas está acabando o ano e eu não consegui fazer nada, eu volto e acabo me decepcionando, eu venho e volto para casa e acabo me decepcionando, porque parece que comigo nada acontece, parece que não adianta mais eu insistir, parece que não adianta mais eu lutar, parece que não adianta mais eu frequentar, parece que não adianta mais, eu não consigo, eu não tenho mais força, ninguém me compreende, as pessoas não lutam comigo. E ele começou a desabafar para aquele momento, para aquele homem que estava diante dele. Ele começou a dizer, olha, o que eu queria era ser curado, mas eu não consigo, eu não posso. E naquele momento, quando Jesus estava conversando com ele, porque Jesus demonstrou preocupação, Jesus demonstrou
Mas o que me chama a atenção nessa mensagem, o que me chama a atenção é que o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo através dessa história, é que aquele homem, durante 38 anos, ele passava por aquele problema. Durante algumas vezes ele foi até aquele tanque. Durante algum tempo ele se frustrou. Durante algum tempo ele ia e voltava da mesma forma. Durante algum tempo ele chegava naquele lugar, via as coisas acontecendo e voltava para casa da mesma forma. Glória. E eu fiquei pensando se conosco não acontece dessa forma. Eu fiquei pensando, analisando, que muitas das vezes a gente vê pessoas em casa depressivas. A gente vê em casa as pessoas agoniadas, já sem coragem de sair de casa, já sem força de sair de casa, já sem coragem de sair de casa, porque já estão, e os problemas são grandes. Eu não tiro nenhum tipo de mérito no problema que a pessoa enfrenta, mas o que eu quero dizer nessa noite é que isso nos limita muitas vezes. O problema nos limita muitas vezes de buscar algo diferente para a nossa vida. A dificuldade nos limita muitas vezes de lutar. A dificuldade nos limita muitas vezes de buscar. A gente já não tem mais força de fazer aquilo que nós fazíamos com tanto vigor há um tempo atrás. Aleluia. Sabe aquela oração que você tinha pelo teu filho? Sabe aquela oração que você tinha pelo teu casamento? Sabe aquele fervor que você tinha quando você dobrava o teu joelho e dizia: Senhor, salva o meu filho? Sabe aquela oração que você dobrava o teu joelho e dizia assim: Jesus, entra com providência na minha saúde, Jesus, entra com providência no meu casamento, entra com providência naquilo que eu preciso. E o tempo vai passando e parece que a gente já não tem mais esse vigor. A gente já não consegue mais orar com o mesmo ímpeto. A gente já não tem mais força. A gente começa a se questionar dizendo: mas será que Jesus ainda ouve oração? Quem já não passou por isso? Quem de nós não está sujeito a passar por isso? A questionamentos, a dizer: mas Deus não ouve a minha oração. Só que o que me chama a atenção é que aquele homem, mesmo passando por tudo isso, mesmo passando por questionamentos como este que eu comentei agora, ele não deixava de ir ao tanque. Ele não deixou de ir ao tanque, Marcelo. Ele não deixou de ir naquele lugar porque ele ainda tinha uma esperança. Ele ainda tinha esperança que um dia ele pudesse descer aquelas águas. Ele tinha no seu coração, por mais que ele passasse por problemas de questionamento, mas ele permanecia crendo que ele podia receber o milagre dele. Dentro do coração dele, ele tinha ainda, ele fomentava aquela esperança de um dia ele receber o milagre que ele tanto precisa. E se você está aqui nesta noite, se você está aqui nesta noite é porque você continua crendo que Jesus pode fazer um milagre. Talvez você chegou aqui nesta noite como aquele homem, talvez você veio conduzido por alguém, talvez você veio conduzido por alguém, talvez você mesmo não acreditava mais, você mesmo talvez não acredite mais, mas a tua esposa te convidou, o teu filho te convidou, o teu esposo te convidou, e você disse: não, eu vou mais uma vez lá, mesmo que não aconteça nada, mesmo que eu volte da mesma maneira, mas eu vou lá, porque talvez hoje Jesus mude a minha vida. Talvez hoje Jesus mude a minha vida. E eu te digo uma coisa nesta noite: eu quero nessa noite que você creia, eu quero que nessa noite você, pelos olhos da fé, contemple que Jesus entrou nesta porta e Ele te pergunta o que você precisa. Nessa noite o Espírito Santo de Deus te pergunta o que você precisa, qual é o problema que você enfrenta, qual é a luta, qual é a impossibilidade que você passa nesta noite. E muitas das vezes, para não dizer que quase todos os cultos, o Espírito Santo de Deus nos faz essa pergunta. Toda vez que nós entramos naquela porta, entramos aqui, o Espírito Santo do Senhor está nos perguntando: o que tu queres que eu te faça?
Essa pergunta ela não é feita hoje, essa pergunta ela é feita diariamente para cada um de nós. O que você precisa? Qual é o teu problema? Qual é a tua enfermidade? Qual é o teu impossível? Mas conforme eu falei e eu ministrei no início desta palavra, aquele homem estava tão envolto no seu problema que ele não conseguia enxergar mais nada. Ele não conseguia nem saber e reconhecer que era Jesus que estava na frente dele. Você está aqui nesta noite. Eu não sei por quanto tempo você tem insistido. Eu não sei por quanto tempo você tem lutado. E quando eu digo isso, não é luta pequena. Quando eu digo isso, são lutas grandes, são lutas internas que nós passamos. Muitas vezes nós frequentamos, somos crentes, somos salvos, somos fiéis a Deus, tomamos ceia, participamos dos cultos, mas dentro de nós há questionamentos, dentro de nós há problemas, dentro de nós há dúvidas daquilo que Jesus pode fazer, porque muitas das vezes nós mesmos não conseguimos acreditar no que Jesus pode fazer através da nossa vida e com a nossa vida. E quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus olhou para dentro do coração daquele homem e fez uma pergunta que parecia tão simples, e é a mesma pergunta que o Espírito Santo de Deus te faz nesta noite. Não importa da forma que você chegou aqui, não importa o tamanho da dor que você enfrenta, não importa por quantos anos você está orando e insistindo, eu digo nesta noite, sem medo de errar, que todas as vezes que nós nos encontrarmos com Jesus, e este encontro for sincero, este encontro for real, este encontro for verdadeiro, nós não voltamos para casa da mesma maneira. Todo encontro com Jesus causa em nós transformação. Todo encontro real e sincero com Jesus nos causa mudança de vida. Todo encontro real e sincero com Jesus nos traz transformação. E naquela noite, naquele dia, naquela ocasião, quando Jesus fez aquela pergunta para aquele homem, Jesus olhou para aquele homem, ele não perguntou por quanto tempo ele estava naquele momento, ele não olhou para a dificuldade, não, ele simplesmente olhou para aquele homem e disse: levanta e anda. Aleluia. Como é simples quando a gente está totalmente dependente da presença de Deus. Aquilo que parecia tão difícil com uma simples palavra, Jesus disse: levanta e anda. E aquele homem acreditou naquelas palavras, mesmo sem saber ainda quem era, mas ele levantou daquele lugar, ele levantou, ele ficou de pé, ele carregou aquela cama, e ele voltou para casa feliz. Sabe aquele momento em que as pessoas olham e dizem: mas não é aquele paralítico? Não é aquele que estava insistindo, não é aquele que tinha aquele tipo de problema, não é aquele que a sociedade dizia que não tinha solução, não é aquele drogado, não é aquele desviado, não é aquele, mas ele já não é mais o mesmo, porque ele se encontrou com Jesus, teve sua vida transformada, e as pessoas olhavam para ele e não acreditavam no que Jesus tinha feito. Aleluia. Glória a Deus. E o poder de Deus, o amor de Deus é tão grande, a bondade de Deus é tão grande, que Ele pode fazer isso conosco, numa simples palavra, num simples gesto de Jesus. Ele pode mudar e transformar toda a nossa situação. Aleluia. Como eu falei, Jesus. não sei se você veio nesta noite convidado por alguém. Se você veio nessa noite desacreditado, se você veio tão triste nessa noite, se você entrou naquelas portas ali tão triste, e durante o culto, os louvores foram sendo cantados, a palavra de vitória foi cantada, e você olha para você e você diz assim: será que vai ser a mesma coisa do outra vez? Será que eu vou voltar para casa da mesma maneira? Nessa noite eu quero profetizar em nome de Jesus um encontro real com Jesus nessa noite, e Ele te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Nesta noite Ele está aqui poderoso para fazer o que você precisa. Aleluia. Ele é poderoso.
E a Bíblia nos fala que depois de um determinado tempo, ele voltou ao templo. Ele foi até o templo, e lá no templo, irmão, viu uma. Ele soube que era conversado. Ali no templo ele soube, ele conversou com Jesus e ele reconheceu que era Jesus que havia conversado com ele. E aí ele pôde no seu coração ter a alegria de conhecer a Jesus. Só que se você ler em casa, você vai ver que aquele homem, depois de ter sido alcançado por Jesus, de ter o seu milagre alcançado, de ter a solução do seu problema alcançado, quando ele reconheceu que era Jesus, quando ele soube que era Jesus, a Bíblia nos fala que ele espalhou essa notícia. Ele saía dizendo para as pessoas: Jesus me curou, Jesus transformou minha vida, Jesus mudou o estado em que eu estava, Jesus entrou com providência, eu não sou mais a mesma pessoa a partir do momento que eu encontrei Jesus, eu não sou mais a mesma pessoa a partir do momento que eu encontrei Jesus. E nessa noite Deus te trouxe aqui para ter um encontro real contigo, para transformar a tua vida, para que você saia dessas portas espalhando o poder que há no nome de Jesus. Os teus vizinhos não vão te reconhecer, os teus vizinhos vão te perguntar o que aconteceu contigo, porque você está diferente, e você vai dizer: eu tive um encontro real com Jesus. Aleluia. Fique de pé junto comigo nesta noite. Fique de pé junto comigo nesta noite, que eu quero orar. E eu quero orar por você que está aqui nesta noite. Não é por quem não veio, é por nós que estamos aqui. É por você que está aqui nesta noite que eu quero orar. Eu quero orar nesta noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero nesta noite orar para que Deus tome providência naquilo que você precisa. E talvez a tua fé não alcance. Talvez a tua fé não alcance para receber o teu milagre. Mas a Bíblia nos fala que tudo que nós pedimos crendo, receberemos. E se não tivermos fé, pede para Ele que Ele te dá. Nesta noite eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém que precisa nesta noite aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar a sua vida a este Jesus que pode fazer milagres, a este Jesus que tem poder de curar, a este Jesus que tem poder de restaurar. Se tem alguém que precisa, passe aqui na frente que nós vamos orar por você. E se tem alguém que precisa de uma intervenção de Deus nesta noite, passe aqui na frente, nós vamos orar nesta noite, nós vamos abençoar a tua vida, nós vamos orar por você nesta noite. E eu quero crer que você vai voltar para casa diferente. Eu quero crer que o encontro que você vai ter nessa noite vai mudar a tua vida. Se você tem uma enfermidade, passe aqui na frente, nós vamos orar, porque o Jesus que eu prego é o Jesus que faz milagre. O Jesus que eu prego é o Jesus que faz milagre. Então venha diante do altar, nós vamos orar por você, nós vamos ungir você, e através do nome de Jesus, você será curado. Aleluia. Vamos orar nessa noite, passe aqui na frente. Passe aqui na frente, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você nesta noite. Eu sei, eu tenho convicção do que eu estou pregando nesta noite. Eu sei, eu tenho convicção que você está aqui nesta noite, porque você foi trazido para este lugar. Você não tinha força para estar aqui. Você, por tuas forças, não tinha coragem de estar aqui. Mas Deus te trouxe aqui para te encorajar e para dizer mais uma vez que Ele está contigo. Vamos orar nessa noite. Santo Deus e Pai eterno. Jesus, muito obrigado, Jesus, por esses irmãos que vieram diante do altar. Jesus, nós pregamos nesta noite. Nós falamos do teu amor nesta noite. Nós falamos, Jesus, que o encontro contigo transforma vidas. Nós falamos nesta noite que o encontro contigo traz mudanças. E estão diante do altar pessoas, estão diante do altar casais, estão diante do altar pessoas que ouviram a tua palavra e creram no que foi pregado. E agora eu quero dizer em nome de Jesus, que toda enfermidade saia deste corpo, que todo espírito mau saia deste corpo, que toda dúvida, que todo questionamento, que todo medo, que toda angústia, que toda dor saia nesta
de Jesus. Saia nessa noite, em nome de Jesus. Que saia nessa noite, em nome de Jesus. Está repreendido nessa noite, em nome de Jesus. Há transformação de vidas. Há transformação de vidas nessa noite. Há transformação de vidas nessa noite, para que o nome de Jesus seja glorificado. Arai, te flonderai, te comanai, te flonderai, te floi, te fly, te comanai, te fly. Jesus, entra com providência. Faz o teu milagre para que volte para cada testificando. Fortalece, transforma, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro nesta noite. Eu abençoo nessa noite as pessoas que estão diante do altar. Eu oro e abençoo cada um deles no poder que há no teu nome. Eu te agradeço, te glorifico e exalto o teu santo e o teu bendito nome. Em nome de Jesus.